Boa noite, amigos. Nós estamos iniciando neste dia 5, sexta-feira de fevereiro de 2021, mais um Falar com Você do Jornal dos Romeiros. Eu quero abraçar todos vocês e, aliás, agradecer a todos que têm participado ativamente. O Jornal dos Romeiros e o Falar com Você há 3 meses, quase 4 meses, já no ar, com a sua programação ordinária e a audiência, cada programa aumenta mais. Eu quero realmente agradecer a todos vocês que estão participando, estão nos apoiando. Lembrando que a partir da sexta-feira que vem, nós temos mais um grande passo, estaremos no canal do YouTube. Vocês estarão conosco no canal do YouTube do Jornal dos Romeiros. Hoje, a presença da Mariana Marquesi e o Josmar Inácio conversando com vocês. Lembrando o seguinte, inscrevam-se, você que está sintonizado no Fala Com Você dessa sexta-feira, inscreva-se para que a gente possa contribuir mais e mais com a cultura tradicional paulista e a cultura tradicional brasileira. Um grande abraço, um excelente programa desse Falar Com Você dessa sexta-feira e fique com o Josmar Inácio e a Mariana Marquesi. Um grande abraço e até uma próxima. Boa noite a todos. Vamos iniciar o programa Fala Com Você, uma produção do Jornal dos Romeiros. Hoje a nossa convidada, Mariana Marquesi, permacultora, agricultora urbana, monitora do projeto Inova na Arte das escolas municipais de Jundiaí, São Paulo, educadora da ONG Pé de Feijão e ativista da União das Hortas Comunitárias. Seja bem-vindo ao Fala Com Você, Mariana Marquesi. Oi, gente, tudo bem? Obrigada, Josmar. Obrigada, pessoal, pelo convite. Estou muito feliz de poder estar aqui hoje e de rever o Josmar, né, que já faz tempo que eu não vejo pessoalmente. A gente se encontrava muito aí pelos mutirões em hortas na cidade, né, daqui de São Paulo. E, bom, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre essa experiência muito doida que é cultivar na cidade, né, cultivar comida na cidade, fazendo agricultura orgânica, né, e mais ainda, praticando a agroecologia. E como isso é possível, é transformador e é muito importante para o nosso futuro, inclusive, para a gente ter acesso a comida fresca, saudável, limpa e que não gaste litros e mais litros de combustível para chegar na nossa casa, né? E aí, Mariana, diga, Josmar. você quer continuar? Fique à vontade. Não, pode ir perguntando aí, eu vou respondendo. Perfeito. Eu gostaria que você pudesse me explicar aos nossos ouvintes o que é permacultura. Josmar, a permacultura é uma filosofia e um conjunto de práticas que foi criado por 2 australianos, né? E se espalhou pelo mundo inteiro. Ela foi criada pelo Bill Mollison e o David Holmgren. É uma filosofia para a gente pensar e conseguir fazer assentamentos humanos em harmonia com a natureza, né? Eu diria sustentáveis, mas essa palavrinha é um pouco polêmica. Mas vamos dizer assim, que a gente não precisa viver em conflito com a natureza. A gente pode ter atendidas todas as nossas necessidades sem destruir o planeta, né? Do ponto de vista da permacultura, é um pouquinho isso, é só a gente ter um planejamento um pouco melhor e entender como funciona a natureza, deixar ela trabalhar a nosso favor. Só uma curiosidade sobre a palavra permacultura, é que ela remete à cultura permanente. Então, só para a gente refletir, assim, se a gente quiser permanecer nesse planeta, né, será que a gente não tem que mudar algumas coisinhas no modo como as nossas sociedades funcionam, para que a gente tenha recursos para continuar vivendo bem
e que para que as gerações depois da gente também tenham condições de ter uma vida plena e saudável, utilizando os recursos que esse planeta tão generoso disponibiliza para a gente. Vamos lá, que eu sei que o seu dia é diante da natureza, dos alimentos saudáveis. Eu gostaria que você pudesse explicar mais tranquilamente sobre o que é uma PANC, Plantas Alimentícias Não Coloniais. Ah, gostei! Eu adoro quando o Josmar fala isso, porque é muito verdade, né? Bom, gente, punk tá um pouco mais pop atualmente, né? De uns anos para cá, a maioria das pessoas já sabe do que você está falando quando você diz punk. Mas para quem ainda não tem muita familiaridade com o assunto, punk é uma sigla que significa plantas alimentícias não convencionais. Isso no original da sigla, tá? Que foi criada pelo Valdeli Knupp, que é um grande especialista, pesquisador sobre dessas plantas, né? E pela Irani Arteche, que é uma grande chefe, cozinheira, também especialista em punk. E eu gosto quando o Josmar fala que são plantas alimentícias não coloniais, porque, de certa forma, elas remetem a uma alimentação tradicional, né? Tanto das populações que já habitavam o Brasil, né? Então, os povos indígenas, depois muitas vieram, inclusive, com os africanos escravizados que chegaram aqui, e, além disso, a alimentação tradicional, às vezes, de outros povos ao redor do mundo, né? A gente tem muita coisa que a gente cultiva aqui hoje em dia, que não é necessariamente nativa do Brasil. Então, isso é muito legal falar, porque são plantas que, por causa da industrialização e da urbanização, elas eram, nas gerações, assim, dos nossos avós, bisavós, conhecidas pela população e eram consumidas como verdura, como qualquer outra, né? As pessoas tinham nos seus quintais. Mas depois as pessoas foram mudando para cidades, foram deixando de ter quintal, e aí a comida começou a vir cada vez mais de longe, a alimentação começou a ser mais padronizada, né, com uma tendência do próprio mercado, e aí as pessoas foram esquecendo essas plantas, e nesse processo de esquecimento, elas também foram desaparecendo das feiras, dos quintais onde elas eram cultivadas, e aí chegou, né, a minha geração, que não conhecia nada disso, né? Mas se a gente perguntar, por exemplo, para os nossos avós, você comia serralha? Vai dizer que sim, né? E é muito curioso esse processo, né? Porque a urbanização, como é um processo assim de muita violência no Brasil, como quase toda a nossa história, ela também violentou essa memória e essa tradição, né? Que vinha do campo, que vinha dos quintais. Então, não era bonito, não era legal, assim, na cidade, consumir certas verduras que remetiam a essa vida no campo. Legal mesmo era comer alface, comer a rúcula, e nada contra, né? Adoro essas verduras também. Mas a gente foi perdendo o costume de comer as verduras tradicionais, que são as punk, e fomos, assim, empobrecendo a nossa alimentação. E, além disso, tem uma coisa bem interessante sobre as punk, que é, a maioria delas, assim, tem uma rusticidade, né? Elas são plantas que se adaptam melhor a vários tipos de solo, toleram variações climáticas, o que é muito importante para a gente que está numa época de mudanças climáticas muito aceleradas. E então elas são mais fáceis de cultivar do que muitas verduras que a gente está acostumado a comer, né? E isso é preciso levar em conta quando a gente está falando de gastar menos água,
não usar veneno ou usar menos veneno nos cultivos e garantir a nossa segurança alimentar. O que é isso? É garantir que a nossa população tenha comida, não passe fome. Então, para isso é muito importante que a gente invista em vegetais que são mais fáceis de cultivar, que são mais abundantes e que podem trazer também para a gente uma nutrição maior. A gente teve a oportunidade de ver na foto a taioba. Eu queria que você falasse um pouco da taioba, depois a gente vai falar o que é um peixinho, e mais para frente a gente vai entrar na hora pronobis. Beleza, são as queridinhas do Josmar, que eu sei, essas três aí. Gente, a taioba, na verdade, é uma punk um pouquinho polêmica, tá? Na verdade, assim, a taioba não é punk em todo lugar. Por quê? Tem lugares em Minas Gerais, por exemplo, eu sou mineira, mas não comia taioba, tá? Então não é em todo lugar, mas existem lugares em que ela é consumida cotidianamente, né? Ela não foi esquecida pelas pessoas. É uma verdura super nutritiva, muito rica em ferro, em vitamina B12, tem um bom teor de proteína também, várias vitaminas, e olha o tamanho dessa folha, né, gente? Se eu colocasse minha mão aqui nessa foto, ela ia ficar bem no meio da folha, assim, ia ficar bem inteira dentro dessa folha, ia sobrar muita folha ao redor. Então, assim, com uma folha, 2 folhas, você faz uma janta já, né? Então, é uma verdura muito abundante. Ela se desenvolve, olha a horta do Sesc Paulista, que saudades. Ela se desenvolve super bem em locais mais sombreados, e isso também é legal quando a gente está falando de cultivar na cidade, né? Porque às vezes na nossa casa a gente não tem sol o dia inteiro, né? Tem um prédio do lado, tem alguma coisa que faz sombra ali, você pega algumas horas de sol, e a maioria das verduras precisa de muito sol. A taioba já não precisa tanto, né? Aqui o meu quintalzinho, que é pequenininho, e é um pátio interno do prédio, não pega muito sol e eu consigo ter bastante taioba. Então, taioba não falta nunca. Só que por que eu falei que ela é uma verdura, uma punk polêmica, né? É preciso ter muito cuidado na identificação dela. E isso vale para qualquer punk, tá, gente? Você tem que ter muita certeza daquilo que você está consumindo. Já dizia o poeta, todas as plantas são comestíveis, mas algumas uma vez só. Então, para você não se intoxicar, não se envenenar comendo a planta errada, você tem que saber direitinho que aquela planta é a planta que você está pensando que é. Então, a taioba é muito frequentemente confundida com o inhame, cuja folha é parecida, mas não é comestível. E tem outras plantas da família da taioba que têm folhas parecidas, mas que são tóxicas, né? E aí tem também cuidados no preparo, que se referem à questão do oxalato de cálcio, que é muito presente na folha da taioba, é uma substância irritante para as nossas mucosas, né? Então, se você comer a taioba crua, você vai sentir pinicar assim, toda a sua língua, toda a sua garganta, é bem ruim. Você precisa passar ela por uma fervura rápida, que a gente chama de branqueamento, e aí despejar essa água fora, porque o que acontece, né? O oxalato ele vai ser destruído com o calor e ao mesmo tempo diluído nessa água. Então você não reaproveita essa água, você joga essa água fora, e aí sim você vai preparar a taioba para usar ela como um refogado, como um omelete, numa farofa, como você quiser, né? Como você preferir. Ela fica saborosa como uma couve, mas tem que ter todos esses cuidados aí no preparo e na identificação. Tem um guia muito legal de identificação num blog que chama Matos de Comer, Matos de Comer. É um blog do meu parceiro de trabalho lá em Jundiaí, que é um grande especialista em punk, o Guilherme Ranieri, e lá tem direitinho o que você tem que olhar para identificar a taioba.
E aí já vi que o Josmar colocou ali a fotinho da Hora Pronoves. Sim, sim, coloquei não só a taioba, que é justamente a gente ter essa diferença, a frente e o verso, né? Para mostrar a diferença do talo da verdadeira com justamente a irmã, que é roxo, né? E essa é venenosa. Então, justamente por isso que a gente tem que respeitar. Agora, me fala um pouco da capuchinha. A capuchinha é uma planta mexicana que bem poderia ser uma planta ornamental para ter em todos os jardins. Ela é super linda. Ela é também conhecida como agrião do México, porque ela tem um gosto bem picante. É boa para ser consumida como salada, né? Mas sempre é bom lembrar, quando você for experimentar uma planta pela primeira vez, experimente em pequena quantidade, porque você não sabe como é que o seu corpo vai reagir àquilo, mesmo que ela não tenha uma toxina, alguma coisa que impeça a gente de consumir. Porque tem gente que é super sensível à capuchinha, daí é melhor consumir ela cozida, né? Mas a maioria das pessoas não tem problema em consumir ela crua, não. Eu, por exemplo, não tenho. Conheço gente que acha que tem gosto de percevejo, mas aí é a intriga da oposição. E a capuchinha, ela tem folhas comestíveis, flores comestíveis, o que é sempre legal, principalmente para criança, né? Que você fala, nossa, essa flor é comestível, eles se empolgam, querem experimentar, é muito encantador, né? E também super chique para enfeitar uma salada, para finalizar um prato, deixar aquela florzinha colorida super bonita ali, para encantar mesmo. Os frutos, né, que contêm as sementinhas, eles parecem alcaparras e também são comestíveis. Então, a capuchinha, ela é uma verdura que gosta de um friozinho, então agora quando entrar o outono, vocês podem começar a cultivar, ela vai encher a vida de vocês de beleza, e o prato de vocês de salada, de vitamina A, vários antioxidantes, e muito sabor. Então, recomendo super. Nossa, a gente já está recebendo aqui que o Josmar Júnior, inclusive, ele já tem cuidado os peixinhos. Ele quer saber como fazer o peixinho à milanesa, o empanado. Então, gente, o peixinho, põe aí a foto do peixinho, Josmar. Ó, vou falando enquanto o Josmar projeta a foto aí pra gente. O peixinho tá famoso também, né? Faz um tempo ele saiu numa reportagem do Globo Repórter, e aí muita gente ficou conhecendo o peixinho. O peixinho, ele é um parente da sálvia, é uma planta que tem uma folha bem peludinha, então ele também é lindo, assim, enfeita todos os canteiros, ele é meio azulado, super bonito. Também gosta de um tempinho mais fresco, né? Sofre um pouco no calor, mas agora vai começar a ficar bom para ele. E é uma planta que a gente come frita, como se fosse um tempurá. O pessoal chama de peixinho justamente porque quando você empana e frita essa folhinha dele, né? É a folha que a gente come, ele fica parecendo um lambari frito. E aí dizem que dá até o gosto, mas é claro que isso depende do tempero que você coloca. Eu já acho que existe uma parcela de imaginação nesse gosto do peixe. Mas ele é muito saboroso, muito gostoso para comer dessa maneira. Eu morro de preguiça de empanar e fritar coisas. Vou ser bem sincera, eu sou uma cozinheira bem preguiçosa. Então, a minha forma preferida de preparar o peixinho é picar ele e botar ele no ovo para fazer uma omelete. Aí fica muito gostoso, ele dá uma textura deliciosa para omelete, recomendo super. Então, é uma planta bonita, fácil de ter em casa também. Ele precisa de um pouco de sol, mas não é aquele solzão o dia inteiro. Gosta de um lugarzinho mais ameno no jardim. E dá para ter em vaso tranquilamente, né? Porque não é uma planta tão grande. Então, é super legal. Quem quiser aí encontrar mudas, já é possível encontrar muda de peixinho na Feira das Flores, no CEAGESP, e também no Viveiro Sabor de Fazenda, gente, que é um lugar muito legal para vocês comprarem mudas de punk
e de ervas aromáticas. Eles têm de tudo, são mudas orgânicas, muito bonitas, e, assim, uma variedade imensa. Então, recomendo, depois entrem no site deles para ver o catálogo, é bem legal. O Sabor da Fazenda, para quem não conhece, fica ao lado da ponte da Vila Maria, um lugar que, inclusive, você pode visitar. Basta agendá-lo. A dona Olga, voltando um pouco atrás, ela pergunta como diferenciar a taioba da verdadeira para aquela que é falsa, a irmã. O problema é que a taioba não tem só uma irmã que não é taioba, ela tem muitas, né? Então, eu vou até colocar aqui, vou tentar compartilhar minha tela com vocês, esse guia de identificação da taioba que eu mencionei. Deixa eu ver se eu consigo. Tem uma imagenzinha muito legal aqui no blog do Guilherme Ranieri, que ajuda a gente a olhar o que a gente precisa identificar. Quando a gente está falando de identificação botânica, né, identificação de plantas, a gente está sempre falando, gente, de olhar os detalhes, tá? Perfeito. Então, às vezes, tipo, duas plantas são muito parecidas, a diferença vai ser que uma folha tem alguns pelinhos e a outra não tem, né? Então, assim, a gente ter esse olho para os detalhes é muito importante. Josmar, eu consigo compartilhar aqui? Consigo, achei. Peraí. Ih, não consigo não. Então, eu vou te mandar, Josmar. Pois não. E aí você compartilha para mim? Sim, sim, pode ficar tranquilo. Vou mandar aqui no chat, tá? Eu não sei se dá para todo mundo ver, mas aí também vocês já ficam com o link. Conseguiu aí receber? Vamos caminhando até a edição chegar. Vamos falar agora da minha preferida e da sua também, né? Aliás, todo mundo gosta dessa planta porque acha que é uma invocação a todos os santos. Ah, peraí, ó, deu certo. Isso mesmo. Deu certo, tá compartilhado. Se puder descer um pouquinho a tela. Tum, tum, tum. Essa imagem, você pode clicar nela, fazendo favor? Isso, legal. Bom, isso. Aí sobre essa pergunta de como identificar a taioba, né, gente? Tem aqui vários detalhes, olha. Essa questão que o Josmar, por exemplo, falou do talo, onde o talo se insere na folha, né? Na taioba, o talo não pode se inserir no meio da folha, como vocês estão vendo aqui nessa figurinha, esse desenho da direita. Tem que se inserir bem ali na união do coraçãozinho da folha, né? E outro detalhe, bem importante também, porque, olha, eu já quase confundi desse jeito, fui comer a folha que eu preparei e minha garganta pinicou inteira. Opa! É! A gente aprende também tomando na cara, né? Essa folha, gente, as folhas onde elas se unem no talo, ela não pode estar, ela tem que terminar aquela superfície da folha bem onde está o talo. Se tiver um dedinho de diferença, né? Se ela terminar um dedinho antes, já não é a taioba, tá bom? Mesmo que seja muito parecida. Um outro detalhe, a taioba vai ter uma nervura que contorna toda a beirada da folha. Se a folha não tiver essa nervura, não é a taioba, tá? E tem um outro detalhe que é, se a taioba estiver num local que pega muito sol, talvez você não deva comer, porque ela vai ter produzido tanto oxalato de cálcio que o processo de fervura pode não conseguir tirar tudo, e ela vai ficar irritante também. Então, uma taioba para você consumir tem que ser colhida num local de meia sombra, onde ela não está estressada.
Perfeito pela explicação. Bom, vamos falar agora da nossa preferida, a Ora Pro Nobis. Aê! E Viva! todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta, gente? Nossa, eu tô adorando que todo mundo gosta de Ora Pro Nobis já. Porque a Ora Pro Nobis não tem contraindicação. Mesmo para aquelas pessoas que têm aquele distanciamento, pode pegar um pouquinho, mas é ideal, né? Como proteína vegetal. Me fale um pouco. Olha só, gente, a Ora Pro Nobis também é uma punk que é bastante consumida em Minas até hoje, né? Mas em outras regiões do Brasil ela foi esquecida. Ela é um arbusto, às vezes se comporta como trepadeira, bastante espinhento, então tem que tomar cuidado onde a gente planta ela para a gente não ficar tomando espetada. Mas ela tem folhas muito macias, que produzem até um pouquinho de mucilagem, que é aquela gosminha parecida com a gosma do quiabo. Só que é pouquinho, tá? Nada que seja muito, assim, difícil para o paladar. Quem não gostar muito dessa gosminha pode colocar ela na farofa, que daí a farofa absorve tudo, fica tudo certo. E a Ora Pro Nobis, ela ficou conhecida por ter um teor muito bom de proteína vegetal. Mas eu tenho que contar para vocês que entre as punk, ela nem é quem tem mais proteína. Até o caruru tem mais proteína do que ela, tá? Mas além da proteína, ela também tem muito ferro. Então, assim, para quem tem problema de anemia, é super legal fazer um consumo regular de Ora Pro Nobis para ajudar aí a repor o ferro no organismo. Ela é uma verdura que pode ser consumida crua, dependendo da variedade, né? A gente tem uma variedade, que é a Pereschia aculeata, de florzinha branca ou florzinha amarela, que ela pode ser consumida crua ou cozida. Mas a gente tem duas outras variedades que são mais difíceis de encontrar, que são a de flor rosa e uma amazônica, que tem uma flor bem laranja, vermelha, que elas têm que ser consumidas preferencialmente cozidas, porque daí elas já têm um pouquinho de oxalato de cálcio. O oxalato de cálcio, gente, ele é um fator antinutricional, ele impede que seu organismo absorva certos nutrientes, então por isso que não é legal a gente ficar consumindo isso, tá? Não é que você vai ter um treco, vai comer e vai cair duro, não é isso, mas aos poucos você vai sobrecarregando seu organismo com essa substância. Olha a capuchinha aí, ó. Essa é a capuchinha. Não conhece. Então, a Ora Pro Nobis, ela é uma planta de cultivo muito fácil, ela gosta de bastante sol, ela é uma cactácea, tá, gente? Ela é um cacto que não perdeu as folhas, mas então ela tolera seca, mas ela é super versátil. Aqui no meu quintalzinho, que não bate tanto sol, eu consigo ter um pé de Ora Pro Nobis, já tá aí há vários anos, cresce bonitinha, adora calor, né? Então agora talvez não seja uma hora tão legal para plantar ela, que ela vai ficar meio estacionada, esperando chegar a próxima primavera. Mas é uma punk de sabor super suave, muito gostosa, super recomendável, e você já consegue encontrar na maioria das feiras orgânicas, e também, enfim, qualquer produtor de orgânicos vai ter em algum cantinho. Essa daí é a Ora Pro Nobis de flor rosa, tá? Ela dá um folhão e ela vira quase uma árvore, né? Ela é menos trepadeira e mais arbustiva. Só que daí é mais legal para preparações cozidas, mas pode comer numa boa. Eu acho que agora a gente pode ver um vídeo que foi feito pela Luciana em São Bento do Sapucaí, mostrando um pouco da Ora Pro Nobis. Mas cadê o vídeo? Enquanto isso, a gente pode falar que essas plantas tradicionais
e orgânicas, elas trazem benefício somente para os idosos e para as crianças? Fazer um passeio. Ah, opa, entrou. Por um terreno que era um deserto. Quando Isso eu é bananeira. 5 anos e virou uma agrofloresta urbana. Estou mirando no coração da bananeira porque é uma possibilidade de culinária alternativa. E aqui nós vamos conhecer caramuela. Ah, gente, o caramuela é muito legal. Ele é originário da África. Eu peguei essa muda na área rural aqui de Atibaia. Ele ainda está verde. Onde ele está? Olha, o que se consome é esse tubérculo aéreo, né, que dá no caule. Tanto é que ele é chamado de batata de preguiçoso por aí. Aqui temos uma abóbora pendurada para tentar proteger dos bichos. Capuchinha. Com calor elas não estão se aguentando. A gente come a folha e a flor. Esse aqui é tanchagem. A tanchagem também é muito legal, uma planta medicinal importante, anti-inflamatória. O orégano virou um mato. Muda de bananeira, batata, rama da batata doce, qualquer uma, essa aqui é roxa. Ela é ótima para fazer refogado e é altamente nutritiva. Aqui temos o dente de leão, que você pode comer na salada ou fazer chá. Aqui nós vamos conhecer peixinho, que é felpudinho. Peixinho. E dá para fazer tipo empanado, eu vou mostrar. Eu gostei aí. Pergunta. Não, deixa eu só comentar da folha da batata doce. Sim. Que pouca gente sabe que é comestível também. Na China, em algumas regiões, o pessoal tem bastante costume de consumir. Fica uma delícia refogada, é muito saborosa, é até um pouco docinha, e ela é bem nutritiva, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, que mesmo que você, a princípio, não tenha acesso a essas plantas, você pode consumir também partes não convencionais de vegetais que você encontra facilmente. Então, por exemplo, a beterraba com rama, a cenoura com a rama, a batata doce você pode pedir para o seu feirante para ver se ele consegue trazer um pouquinho de rama, ou pode até mesmo colocar uma batata doce para brotar na sua casa, pode ser na água, inclusive, ela começa a produzir a folhagem que você pode consumir. Às vezes a gente foca muito nas raízes, que são a parte mais gostosa, porque elas têm muito açúcar, mas a folhagem acaba tendo mais vitamina. Então, é muito legal a gente consumir também as folhagens das plantas. Voltando àquela pergunta das plantas tradicionais e orgânicas, elas trazem benefícios só para idosos e crianças? De jeito nenhum, trazem benefício para todo mundo, né? E, na verdade, assim, o que é importante a gente ter em mente é que não existe nenhum alimento que faça milagre, tá, gente? Muitas dessas plantas, elas são muito nutritivas e vão contribuir para a nossa saúde, mas também não é para a gente, né, ficar fazendo nenhuma dieta maluca de tipo, agora só vou comer punk, só vou comer ora pronobis. Não é para fazer isso, porque, na verdade, a melhor forma da gente cuidar da nossa saúde é a gente manter uma alimentação muito diversificada, tá? Variar muito as fontes dos nossos nutrientes. Então, da mesma forma como as punk, elas trazem de volta essa riqueza para o nosso cotidiano, a gente não precisa abandonar as verduras que a gente costuma consumir, sempre consumiu a vida inteira. O interessante é você aumentar a quantidade de alimentos frescos que você consome, né, frutas, verduras e legumes, diminuir a quantidade de ultraprocessados, processados e ultraprocessados, né, então quanto
mais in natura aquele alimento estiver e você consumir, melhor para a sua saúde, porque aqueles nutrientes vão estar preservados. O alimento processado, ultraprocessado, é muito pobre em nutrientes. E uma coisa que é super legal, assim, da gente variar, inclusive, nas cores das verduras que a gente come, é a gente trazer mais antioxidantes para a nossa alimentação. O antioxidante são uma série de substâncias que impedem que as nossas células envelheçam muito rápido. Então, eles mantêm a saúde, né? Não só a nossa beleza, a nossa pele ótima, mas também mantém a nossa saúde interna, né? Fazendo com que as nossas células não envelheçam, os radicais livres não detonem a gente por dentro. Então, é super legal a gente insistir, assim, que alimentação, assim como horta, quanto mais diversidade, melhor, tá? Dentro das suas preferências, vai aumentando um pouquinho o seu repertório alimentar, vai incluindo, assim, algumas coisinhas, não precisa fazer tudo de uma vez, faz, assim, uma novidade por vez, sabe? E quando você for ver, você já está consumindo um monte de coisas novas, e é esse mix que é importante para a gente conseguir se manter sempre saudável, em todas as idades. Perfeito. Acho que agora a gente pode ver um pouco do que... como plantar uma Ora Pronobis, como criar um arbusto, o que se pode fazer com Ora Pronobis. Legal, eu, gente. Por exemplo, eu pode utilizo falar, Ora Pronobis. Hã? Fala que você tem 1000 receitas com Ora Pronobis. Eu utilizo Ora Pronobis, para mim foi muito importante nessa pandemia, porque justamente eu usei o Ora Pronobis quase que a cada 2 dias. É simples. Basta você pegar 10 folhas de Ora Pronobis, coloca no liquidificador com uma fruta e toma de imediato. Se você quiser colocar açúcar, você coloca, ou mel. Ou então você pode tomar tranquilamente. Agora, tem outros pratos que você pode fazer também. Eu tenho uma sugestão aqui. Pode falar. A Ora Pronobis é uma planta que cresce muito, principalmente no verão. E justamente, se você tiver ela em casa, em algum momento, ela vai te deixar louca ou louco, porque ela cresce demais e talvez você não dê conta de comer tudo aquilo de folha fresca, né? Porque a gente tem que controlar ela um pouquinho com poda, que senão daqui a pouco a Ora Pronobis está entrando pela janela, está deitando na sua cama, é uma loucura. E aí, o que você faz com aquela folha toda? Eu tenho um método legal, assim, para poder conservar a Ora Pronobis e ir usando em preparações diversas, que é desidratar a Ora Pronobis no forno, com fogo bem baixinho, e aí depois você tritura essa folha desidratada, que assim que sai do forno, ela tá crocante, vira praticamente um chips de Ora Pronobis, que é gostoso também. Você pode colocar no liquidificador e triturar. Aquilo vai virar tipo uma farinha, um pozinho. Farinha. E essa farinha seca você pode guardar. É claro que, né, nesse processo de aquecimento, desidratação, alguns nutrientes se perdem, principalmente algumas vitaminas, né, que são bem sensíveis a esses processos de calor, mas você vai manter ali muitos dos nutrientes, o ferro, né, toda aquilo que reside na base seca da folha, vai continuar presente. E aí é uma alternativa legal, inclusive, para quem não gosta tanto ou é meio enjoado com verdura, não tem aquela ótima aceitação, porque daí, de repente, você pode pôr no arroz, você pode pôr no feijão, você pode bater num suco, né, sem que a pessoa perceba tão pronunciado aquele sabor ou a textura da folha. Então, é uma forma de aumentar um pouquinho a aceitação e o leque de usos, né, nas preparações. Só vou alertar que não... eu já tentei fazer o chá com essa Ora Pronobis torradinha e batida, né, desidratada, porque ela fica com um cheiro engraçado, assim, bem parecido com o do mate. Então, falei, vou tentar fazer um chá.
mas não adianta, tá, gente? Porque quando a gente hidrata ela e ferve, ela fica babenta de novo. Então fica um chá meio babento. Então não é tão legal assim. Perfeito. Agora, na sobremesa, eu posso usar Ora Pro Nobis in natura. Basta lavar a folha, eu posso decorar, utilizar a Ora Pro Nobis. Com certeza. Como ela tem um gostinho bem suave, ela se adapta a todo tipo de preparação, né? Vai muito do tempero que você colocar. Então, eu nunca comi Ora Pro Nobis na sobremesa, olha só, é uma ideia muito interessante. Então, Mas eu acho que ela se adaptaria super bem a receitas doces. Sim. Eu, por exemplo, eu conheço uma família de Cambuí, Minas Gerais, que utiliza na sobremesa com sorvete de os mais variados frutas e utiliza o Ora Pro Nobis. Que delícia! Para decorar o prato e depois ele mastigar aquela proteína vegetal. E isso tudo apenas de um jovem de 15 anos que descobriu a importância da Ora Pro Nobis na sobremesa. Esse jovem, por acaso, é filho da Adriana? Justamente. O Samuel. Grande Samuel! Nossa, com certeza, um dia a gente ainda vai ouvir falar do chefe Samuel. O chefe Samuel, justamente. Agora, Ora Pro Nobis também pode ser utilizado, eu mesmo já tive a oportunidade de fazer, o Ora Pro Nobis com bacalhau. Muito bom. Se utiliza também justamente com frango, ou então refogado, ou através da salada. Mas eu tenho percebido assim que entre vegetarianos e veganos, eles têm aproveitado muitíssimo o Ora Pro Nobis. É como você falou, existem 2 tipos de Ora Pro Nobis, de rama e de árvore. E justamente você tem que aproveitar as folhas, porque senão ele acaba tomando conta da sua casa, né? Principalmente num lugar onde ele tem facilidade para se produzir. Exatamente. E para fazer muda de Ora Pro Nobis é bem fácil, viu, gente? Basta cortar um galinho e espetar na terra. Ela pega muito fácil, principalmente na primavera e no verão. No inverno, talvez você não tenha muito sucesso. Ela não morre, mas também não cresce. Então, agora estamos nos últimos momentos para fazer muda de galinho de Ora Pro Nobis, tá? Corram! O Josmar falou uma coisa muito interessante, né? Sobre alimentação vegana ou vegetariana. Eu, particularmente, não sou vegetariana, né? Eu como carne, mas procuro reduzir o consumo de carne muito, porque a gente sabe o impacto ambiental que ela tem, né? Quanta água consome, quanto desmatamento se promove para que quanta floresta cai, né? Para virar pasto para boi. Então, a gente não precisa comer carne todo dia quando a gente tem uma alimentação bem variada. Tem muita gente que vai assim para o vegetarianismo e para o veganismo, mas acaba consumindo muito produto processado ou ultraprocessado. E aí, mesmo que por um lado seja legal, porque reduz o consumo de carne, por outro lado tem essa questão de investir demais nos produtos processados que não são tão bons para a nossa saúde. Então, assim, enriquecer a alimentação com muita verdura e muita punk é uma forma de você manter a saúde em dietas veganas e vegetarianas também. Agora eu queria que você falasse um pouco da bananeira. Eu só aproveito o cacho da bananeira ou somente o umbigo da banana? O que mais eu utilizo da bananeira? Gente, a bananeira é uma das minhas plantas preferidas, assim. Ela é uma planta mãe.
né? Porque ela cuida da gente e ela cuida de todas as outras também. Tanto é que nos sistemas agroflorestais, a bananeira, ela é plantada ela tem muitas funções dentro do sistema, que não é só produzir o alimento, mas é também facilitar o crescimento das plantas que estão ao redor dela, porque ela concentra a umidade, né, e cria um ambiente mais propício para que outras plantas se desenvolvam. Ela chama também muita minhoca, e a biomassa dela, e aí não estou falando da biomassa de banana verde, tá? Estou falando dos restos da bananeira, do tronco da bananeira. É muito legal para colocar no solo, porque ali ele libera água e vai também convidar as minhocas, outros bichinhos que são importantes para a saúde do solo, para eles ficarem por ali. Aos poucos aquilo vai virando humus também. Então, é uma planta assim com 1001 utilidades. O que a gente consome da bananeira, né? Geralmente a gente, quando pensa em bananeira, pensa só em banana, que é uma delícia, mas ela também fornece vários outros produtos. Ali no vídeo vocês viram o coração da bananeira, né? Ou tem gente que chama de umbigo da bananeira ou de mangará, que também dá para cozinhar e comer, né? A gente consegue pegar aquele coração da bananeira, descascar ele, tirar as pétalas, vamos dizer assim, até conseguir achar aquele coraçãozinho mais clarinho dentro. As florzinhas que você vai encontrar no meio, elas também podem ser comidas, mas como é um pouco amargo, ele vai exigir um certo processo antes de você preparar, que você vai picar o coração e vai ferver 3 vezes em água com uma colher de sopa de vinagre. Ferveu por 5 minutos, descarta a água, põe na fervura de novo, descarta, faz isso 3 vezes. Depois disso, você consegue tirar todo o amargor dele, e aí você pode fazer, de repente, uma caponata, pode usar em diversas preparações, fica bem gostoso. E além disso, bom, aí entra toda a coisa maravilhosa que é aprender a lidar com a bananeira, né? Tem gente na cidade que nunca viu uma bananeira, não sabe como é que cultiva, não sabe como é que maneja, e eu já fui uma dessas pessoas que comia banana todo dia, mas não tinha o prazer de conviver com a bananeira, né? Então, assim, quando a gente colhe o cacho da bananeira, a gente vai derrubar aquele caule, aquele tronco que produziu o cacho. E aquele tronco, na verdade, ele não é um caule, ele é um pseudocaule, porque ele é como se fosse, assim, várias folhas da bananeira muito juntinhas, formando um tronco. O caule mesmo da bananeira é um rizoma, né? É um caule subterrâneo. E aí ela vai produzindo esses brotos que crescem e produzem o cacho. Quando você colhe o cacho e derruba esse pseudocaule, o miolinho dele é o palmito da bananeira. E é um palmito bem branquinho, que você pode também fazer esse processo de ferver 3 vezes para tirar o amargo, e daí pode fazer uma conserva, pode fazer no forno, pode consumir de diversas formas. Ele é gostoso, mas um pouco polêmico, porque ao contrário do palmito de pupunha, né, ou mesmo da jussara, que a gente não recomenda esse último consumir, porque a jussara é uma planta em extinção, ele tem uns fiapinhos, o palmito da bananeira, e aí dá um pouquinho de trabalho para tirar. Mas, tendo esse trabalho, você tem palmito de bananeira por um bom tempo. Fazendo a conserva, pode consumir à vontade. Eu mesmo já tive a oportunidade de experimentar o palmito da bananeira. Né? Você pegou lá no CCSP, não foi? Isso mesmo. É o Centro Cultural o que produz. Pois é. E aí, eu gostaria gente, que você pudesse falar agora um pouco. Que a gente quase esquece, né? Que é a folha da bananeira. Sim. Que serve para assar o peixe, para assar, de repente, uns biscoitos no forno, né? Fica bem gostoso. E tem gente que produz
fibra a partir da bananeira. Se você desfia o tecido da bananeira, né, a casquinha da bananeira, ela é uma fibra bem firme, então tem alguns processos que permitem que seja feito até tecido de fibra de bananeira. Então é uma planta assim que não sei o que seria de nós sem ela. E a gente não pode se esquecer que existe a pamonhada da terra de Goiás, da professora Isabel, que talvez seja feita na folha da bananeira. Diz que é uma delícia a pamonhada de lá. Ô, gente, tô com fome aqui. Vamos parar de falar de coisa gostosa? Vocês vão ter que me mandar pelo correio essa pamonhada aí. Isso mesmo. Você poderia dizer um pouco sobre a instalação da horta comunitária, que é difícil para uma escola pública ou escola privada? Quem é o responsável? Depende de quem? Olha, gente, horta em escola, que na verdade acho que é imprescindível hoje em dia para a gente educar as crianças, né, para um mundo mais ecológico, que é o que a gente está precisando. Tem muitas cidades onde isso já está acontecendo. Jundiaí é um exemplo disso, né? Tem o projeto lá Inova na Horta e Hortas Inovadoras e Hortas Escolares, do qual eu faço parte. E o objetivo lá é instalar horta em todas as escolas municipais, né? Para ter uma horta educativa em cada escola, as crianças terem contato com o cultivo dos alimentos e com os princípios básicos, né, da ecologia. Em primeiro lugar, precisa a escola querer. Então, de repente, tem um professor que é super afim, enfim, a diretora ou o diretor ou alguém do corpo administrativo. É importante que exista uma vontade da escola de ter essa horta, né, de acolher essa horta. E eu acho importante também a gente saber que a parte menos difícil da horta é implantar a horta. A parte mais difícil é cuidar, porque o cuidado da horta é muito diário, né? Você tem que ter uma atenção, tem que ter alguém olhando para a horta todo dia, tem que ter rega diária, vai aparecer ali, no primeiro momento, algumas praguinhas, você vai ter que tomar alguma providência, né? Então, o ideal, quando a gente pensa em ter uma horta dentro de uma escola, ou numa praça, ou em qualquer outro lugar, uma horta comunitária, é que você tenha um grupo de pessoas, que pode ser pequeno, inclusive, que assuma os cuidados dessa horta. Então, como é que nas hortas comunitárias em São Paulo a gente se organiza? Geralmente a gente opera fazendo mutirões, né? Então, junta as pessoas. Claro que agora na pandemia a gente está tendo cuidado de fazer mutirões com poucas pessoas, distanciamento, né? Então, tomando os cuidados necessários. Mas o mutirão é juntar as pessoas para fazer um dia de trabalho coletivo, dar conta dos trabalhos da horta. Além disso, geralmente a gente tem meio que uma escala de pessoas que podem ir à horta em outros dias, para fazer alguns cuidados mais simples, para observar o que está acontecendo, porque a observação é a coisa mais importante quando a gente está falando de planta, né, de cuidar de planta, para a gente entender o que está acontecendo naquele ambiente. E dentro da escola não é diferente. Então, esse grupo, assim, dos guardiões, dos cuidadores da horta, ele pode ter pessoas que são da escola, pode ser um professor, pode ser funcionário. Isso é muito legal, a gente está atento, porque às vezes os funcionários ali da manutenção, da limpeza, são pessoas que a gente às vezes nem conversa tanto, né? Cada um fica ocupado ali na sua rotina, mas não é raro ter sempre ali uma pessoa que tem uma super experiência com horta, né? Uma super sabedoria e que vai poder ensinar todo mundo. Né? Às vezes teve horta na infância, ou tem horta em casa, então é legal descobrir esses talentos que estão escondidos em todos os lugares. E é legal convidar
o pessoal também da comunidade escolar mais ampliada, né? Então, pais de alunos, né, que possam se interessar, que possam ajudar nos mutirões, ou de repente a conseguir materiais, adubo para a horta. É sempre legal a gente mobilizar essa comunidade em torno da horta. Mas, assim, pré-requisitos para que você tenha uma horta em qualquer espaço, por menor que ele seja. Sol, nem que seja assim, 4 horas por dia, é o mínimo que a gente recomenda para você conseguir cultivar bastante coisa. Precisa ter a disponibilidade de água, embora eu seja a primeira pessoa a desafiar essa regrinha que eu cultivo aqui no Largo da Batata, aqui em Pinheiros, né? E a gente não tem ponto de água, então a gente conta muito com as chuvas. Mas para ter uma horta sempre bonita, é legal ter um ponto de água perto. E pessoas, né? Pessoas são essenciais. A gente não tem agricultura de nenhuma forma sem gente, né? A gente precisa ter sempre pessoas cuidando da horta, da roça, da lavoura. Sem isso, não vai para frente, não. Sozinho não vai, tá? Perfeito. E no começo, assim, o aprendizado envolve cometer muitos erros. Já passei bastante por isso, passo até hoje, mas sem medo de ser feliz, tá, gente? Porque o negócio é experimentar bastante, sem medo de errar, o erro vai acontecer, tá tudo bem, é aprendizado também. Pesquisar bastante, então, poxa, gente, a gente tem internet, né? Uma fonte infinita de informações, e aí a gente só tem que saber direitinho onde procurar. Então, tem muita informação no site da Embrapa, voltado para cultivo orgânico, então é um lugar super legal de pesquisar. Tem alguns blogs e sites confiáveis também para fornecer informação. Tem algumas comunidades no Facebook, em outras redes sociais que são legais também da gente se envolver, porque é aquela coisa, né? Apareceu uma plantinha que eu não sei, tive uma dúvida aqui, sempre tem alguém ali para responder a sua questão, e aí o que é legal de fazer é checar, né? Sempre se a informação procede, caso você não conheça muito bem as pessoas que estão te fornecendo aquela informação. Neide Rigo também é uma referência, né? Maravilhosa, maravilhosa. A Neide Rigo é uma nutricionista que é super especialista, conhece muito de punk, cozinha super bem, e ela tem uma coluna no Estadão chamada Paladar. Ela tem um blog também chamado Come-se, onde ela normalmente publica esses mesmos textos, né? Então tem muita coisa legal lá. E ela tem um perfil no Instagram, que é Neide Rigo mesmo, @NeideRigo, onde ela publica muita coisa interessante. Então, sigam a Neide Rigo, que é uma referência super legal, assim, para quem está querendo começar. Tem também a Irani Arteche, né? Ela está lá no sul, né? Lá no Rio Grande do Sul. E, enfim, receitas maravilhosas, é uma pessoa também referência nessa área. Eu tenho recebido aqui inúmeras perguntas que infelizmente não vai dar para responder todos, mas a Eliana Saraiva, ela faz papel com folha da bananeira. O Manuel, da Ilha da Madeira, está super feliz com esta entrevista. O Santana, ele acha fundamental, em todas as escolas, seja estaduais ou municipais, deveriam ter uma horta comunitária. Isso é muito importante, né? Agora, quase chegando ao final, eu gostaria que você pudesse falar um pouco do pé de feijão. O que é o pé de feijão para a comunidade? Legal, só quero deixar um parênteses aqui, eu quero aprender a fazer papel de fibra de bananeira, hein? Eu já estou esperando essa live. Opa! Legal, Josmar. O Pé de Feijão é o projeto no qual eu trabalho, né? Ele é um projeto que existe desde 2015, mas que ganhou bastante força a partir de 2017, 2018. Na verdade,
muita gente pensa que é uma ONG, mas é uma empresa que se classifica como um negócio social. Isso significa que o nosso principal objetivo não é o lucro, e sim causar um impacto positivo na sociedade. Esse impacto, que seria a nossa missão, é ajudar as pessoas a terem uma relação melhor com a sua própria alimentação e se alimentarem melhor, consumindo mais frutas, verduras e legumes, né? Para isso, a gente trabalha com todas as fases da produção do alimento, começando lá no plantio, que é mais a minha área, né? Lá na horta, cultivar as plantinhas, passando pelo preparo, pela nutrição. Então, a gente tem nutricionistas na nossa equipe também, para abordar todas essas questões relacionadas ao que a gente chama de alimentação sustentável, que inclusive é um conceito da ONU, para se referir a uma alimentação que seja não só saudável para você, indivíduo, mas também benéfica para o meio ambiente e justa socialmente. E para isso a gente tem que falar de toda a cadeia de produção dos alimentos. E passando por tudo isso, depois a gente chega no descarte correto dos restos de alimento que a gente não aproveitar, que deve ser feito pela compostagem, né? Então, em vez da gente mandar o nosso restinho de alimento para o aterro sanitário, onde ele vai virar poluição, né? A gente pode fazer compostagem e fazer ele virar adubo novamente para a gente enriquecer o solo, alimentar o solo. Então, a gente promove oficinas, mutirões, experiências educativas para poder compartilhar um pouquinho isso com as pessoas, né? A gente faz isso para empresas, para SESCs, para fundações, e somos muito apaixonados por isso, a gente realmente vive o que a gente faz, né? Eu tenho essa paixão, assim, pela agricultura, pela agroecologia, e adoro comer, gente. Nossa, como eu amo comer. Acho que isso só reforça, assim, essa paixão, porque, e na verdade, assim, eu fui para a cozinha, fui aprender a cozinhar de verdade, depois que eu comecei a plantar, porque me deu vontade de experimentar tudo aquilo que eu plantava e colhia, né? Me deu curiosidade, e também me apaixonei pela cozinha. Assim, dou meus pulos, né? Faço minha comidinha, vou descobrindo como é que eu gosto mais de consumir todas as verduras que eu vou incluindo na minha alimentação. E adoro compostar também, porque a compostagem é a coisa mais mágica que existe, né? Ela demonstra o quanto a natureza é sábia e quanto os ciclos podem ser limpos e realmente circulares. Então, você vê aquele restinho de comida que você ia jogar fora, virando adubo para você produzir seu alimento de novo, é quase mágica, mas é natureza. E isso tudo para criança é muito legal também, viu, gente? Então, para quem tem filho, neto, considere ter uma composteira em casa. Criança adora minhoca, e não é à toa, né? As minhocas são quase seres mágicos que fazem um trabalho muito importante para que a gente possa viver bem nos ecossistemas terrestres e ter comida boa para comer. E é por isso que a criança se aproxima, né? A criança tem uma sensibilidade com tudo aquilo que é natural e que é benéfico. Então, é isso. Considerem, para quem quiser seguir um pouquinho, conhecer um pouquinho do nosso trabalho, a gente tem nosso perfil no Instagram, que é @pedefeijãosp, e aí vocês podem acompanhar um pouquinho do que a gente faz. E, enfim, também faço parte da União de Hortas Comunitárias, daí é mais a parte do trabalho que eu faço voluntariamente e que me permitiu chegar até aqui, né? Eu aprendi com meus pares, que estão nessa aventura louca de cultivar na cidade há alguns anos aí. Então, a gente tem hortas espalhadas aí pela cidade de São Paulo e que são tocadas de forma comunitária, né? Pelas pessoas mesmo que abraçam esses espaços e aceitam o desafio
de cultivar alimentos ali. Estamos juntos nessa. Estamos, sim. Eu queria finalizar, agradecemos a participação da ilustre Mariana Marchesi, desejando prosperidade apenas o suficiente. E justamente eu queria que a gente vai chegando ao final, que você desse as suas considerações finais sobre tudo isso que foi abordado pelo pouco tempo que a gente tem. Mas a gente vai ter oportunidade de novamente estar com a Mariana Marchesi. Bom, eu queria finalizar deixando um recado aqui para todo mundo que está acompanhando, que, enfim, os problemas que a gente está enfrentando, né, na atualidade, eles não são pequenos, às vezes eles parecem assim que vão engolir a gente, né, mas que, ainda que a gente não possa resolver tudo, sempre tem aquilo que a gente consegue resolver a partir das nossas próprias escolhas, por menores que sejam. Então, começa dentro da gente a mudança que a gente quer ver no mundo, né? Então, aquilo que você vai comer, se você compra no supermercado, que você não sabe de onde veio, ou se você vai na feira, onde você pode comprar diretamente do pequeno produtor, isso faz a diferença, porque você está escolhendo onde você coloca o seu dinheiro, né? Quem que você quer que prospere, né? Então, aonde a gente quer gerar prosperidade, essa reflexão que a gente precisa ter sempre em mente, a partir de cada escolha que a gente faz. Então, não só o produto que gera menos impacto no meio ambiente, mas onde é que o meu dinheiro vai ser mais bem usado, né? É na mão da grande rede de supermercado ou é na mão do pequeno produtor, da agricultura familiar, que vai estar ali ajudando a sustentar a família e está produzindo alimentos orgânicos, agroecológicos, que vão estar fazendo bem para a nossa saúde. Independente, assim, dos caminhos que o governo toma e das escolhas que o governo faz, que são, sim, relevantes, e a gente tem que estar atento, as escolhas que a gente faz dentro de casa também contribuem para o tipo de mundo e de futuro que a gente quer. Então, é isso, reflitam, não fiquem ansiosos, comecem a fazer essa mudança, ainda que seja devagar. Nada acontece tudo de uma vez, e isso a natureza ensina para a gente muito bem. Ótimo. Agradecemos a audiência desse Fala Com Você, que foi muito importante nessa noite do dia 5 de fevereiro, e transmito um grande abraço ao Samuel, que fez aniversário, e eu quero mandar o meu digno abraço à Manuela. Não posso esquecer. Muito obrigado. Obrigada, gente. Agradeço demais e, enfim, aguardo as próximas entrevistas para eu poder aprender um pouquinho também. Bom fim de semana a todos e todas. Boa noite.